O Ministério Público de Ribeirão Preto quer colocar em prática os resultados de um levantamento que foi feito por 2 professores da USP. Por esse estudo, é preciso estabelecer critérios para retomar as aulas e a principal medida é a testagem em massa. Álvaro é pai do Vinícius e da Valentina, os dois com 9 anos de idade. Ele defende a volta das aulas presenciais para os filhos, apesar da pandemia do novo coronavírus. Já há um movimento de vacinação dos professores, fiquei muito feliz quando eu soube. Eu acho que tem que acelerar isso rapidamente, porque as coisas precisam voltar ao normal. Flávia também tem uma filha pequena e admite que tem medo da volta às aulas neste momento crítico de transmissão do vírus. Eu fico um pouco preocupada e ficaria mais tranquila se esse retorno acontecesse após a vacinação dos professores ou após um número maior de pessoas estarem protegidas. Este documento, assinado por professores da USP, estabelece critérios para a reabertura das escolas na pandemia, mas não enfatiza a vacina, e sim os testes. O principal parâmetro para a flexibilização das medidas é o número de casos positivados da Covid-19 para cada 100 mil habitantes. Segundo este professor, por esse índice, Ribeirão Preto não tem condições seguras para reabrir escolas ou mesmo o comércio. Recomenda-se pelo CDC no máximo 10% de positividade. Ribeirão Preto a gente está em torno de 45%, 50%. O que isso significa? Significa que tem muito mais casos circulando na cidade do que seria desejável. O relatório foi feito a pedido do Ministério Público Estadual e pode servir de base para que as autoridades, inclusive o prefeito, decidam o que abre e o que fecha, de acordo com o aumento dos casos da Covid-19. Para a comissão responsável pelo documento, houve um erro de enfrentamento do novo coronavírus. Em vez de medidas cada vez mais restritivas e de uma campanha de vacinação a passos lentos, seria necessária uma testagem em massa. Mas ela deveria ter acontecido no começo do ano passado, para evitar atitudes mais extremas, como o lockdown, por exemplo. Essa testagem em grande escala ainda é bem-vinda, possível, segundo os pesquisadores, mas para que ela aconteça nesse momento de alta transmissão do vírus, seria preciso um outro lockdown, mais severo e mais longo. O professor explica que só assim seria possível controlar a transmissão do vírus, isolar inclusive os assintomáticos e permitir com segurança a reabertura econômica, até que a vacina chegue para todo mundo. Ninguém quer mais ter que fazer um outro lockdown. Faz um só, bem feito, 3 semanas e depois testa para achar os casos assintomáticos. Tem solução. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, chegou a decretar 5 dias de lockdown na cidade no mês passado, mas isso não foi suficiente para impedir a velocidade de transmissão do coronavírus. Os números de internação e mortes continuaram em alta, mesmo após 10 dias do bloqueio. Já em Araraquara, que fechou praticamente tudo por 3 semanas, os resultados foram melhores, com a redução do número de óbitos. Mas essa medida extrema sem testagem, segundo o professor, é o mesmo que enxugar gelo e muito mais caro, já que os leitos de UTI continuam com alta taxa de ocupação. Quanto custa um leito de UTI? Entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por dia. Então é muito mais barato investir em teste que controla a transmissão na população e permite que abra o comércio com segurança, que abra os bancos com segurança, que os ônibus não sejam um veículo de transmissão. Lockdown sem teste é um problema, porque não resolve, mas lockdown com teste, isso é eficaz. O documento da USP já foi encaminhado para o Ministério Público de Ribeirão Preto e para a Procuradoria-Geral de Justiça. O promotor na UFELCA diz que vai estudar o relatório para tomar as medidas cabíveis. Ele também defende a testagem em massa de imediato. Ou vai ter que reduzir a um número significativo o número de contaminados, que não é o que está acontecendo agora, ou nós vamos ter que ter vacinação em larga escala, que é o que não está acontecendo atualmente. Nós temos pouco mais de 10% da população hoje vacinada, né? Ou nós temos que realizar a testagem em larga escala, a identificação dos contatantes, o rastreamento dessa identificação, o isolamento e, consequentemente, o suporte. Isso para eficazmente quebrar a cadeia de contágio dessa doença. A Prefeitura de Ribeirão Preto foi procurada para responder às críticas de falta de testes durante a pandemia. Mas a assessoria de imprensa da Secretaria da Saúde disse que não tinha tempo hoje para comentar o documento enviado ao Ministério Público.